Sabe, existem algumas histórias que, à primeira vista, parecem ser só sobre dor, sobre rejeição. Mas quando a gente olha de perto, elas se revelam narrativas poderosíssimas sobre encontrar valor onde ninguém mais está olhando. E essa é a história de Lia, a mulher que foi vista por Deus justamente quando era invisível para todo o resto do mundo. Pois é, essa frase resume tudo, não é? Aqui está o coração da história de Lia, um cabo de guerra constante. De um lado, a rejeição que ela sentia todos os dias. Do outro, um plano divino muito, mas muito maior que ia mudar o curso da história para sempre. Para a gente entender a jornada da Lia, primeiro a gente precisa entender a dor dela. E essa dor tinha um nome: Raquel, sua irmã mais nova, com quem ela era constante e dolorosamente comparada. O texto bíblico em Gênesis 29 é bem direto, né? A descrição de Raquel é clara. Ela era um deslumbre, formosa de porte e de aparência. Mas quando vai falar da Lia, a descrição é vaga. Tinha olhos delicados. É quase um eufemismo. E é nessa ambiguidade que a gente encontra a primeira pista da sua dor. A palavra hebraica original usada aqui é hakot. E para a gente entender o peso disso, precisamos voltar no tempo. Naquela cultura no Antigo Oriente, olhos brilhantes, cheios de vida, eram o auge da beleza. Então, ao descrever os olhos de Lia como hakot, sem brilho, sensíveis, talvez até cansados de tanto chorar, o texto está nos dizendo de forma sutil que ela não se encaixava no padrão de beleza da época. E é exatamente aqui que a história de Lia, de milhares de anos atrás, se torna incrivelmente atual. Quem nunca se sentiu assim? A dor de viver à sombra de outra pessoa, de se sentir comum num mundo que parece só aplaudir quem é excepcional, essa era a realidade diária de Lia. Agora, vamos avançar para um evento que define o início do casamento dela, a noite de núpcias. Um momento que deveria ser de alegria, mas que foi marcado por um engano profundo. Muita gente se pergunta, como assim Jacó não percebeu? Bom, o contexto da época ajuda a gente a entender. As noivas usavam véus muito grossos, pesados, que cobriam o rosto inteiro. E mais, os casamentos aconteciam à noite, em tendas com uma iluminação bem precária, só com lamparinas a óleo. Então a identificação era de fato muito difícil. Imagina só a cena. As primeiras palavras que Lia ouve do seu marido, na manhã seguinte, não são de carinho, mas de acusação. Um grito, porque me enganaste. Ela foi usada como uma peça no jogo do pai dela, e a consequência imediata foi a rejeição do homem com quem ela passaria o resto da vida. A partir daqui, Lia entra numa busca desesperada para conseguir um pouco de afeto do marido. E a gente consegue rastrear essa jornada emocional através dos nomes que ela dá aos filhos. Cada nome é um grito da alma dela. O primeiro filho, Ruben. O nome em hebraico, Reuven, soa muito como a frase "vejam, um filho". Era a esperança dela, quase uma estratégia. Talvez agora, com um filho, meu marido finalmente vai me amar. Talvez agora ele me enxergue. Com o segundo filho, Simeão, o foco já muda um pouquinho. O nome vem da raiz hebraica para ouvir. É como se Lia estivesse dizendo, olha, meu marido não me ouve, mas Deus ouviu o meu choro. É uma pequena faísca de consciência de que ela não está totalmente sozinha na sua dor. Depois vem Levi. O nome significa unido. Essa aqui é a tentativa mais desesperada dela. A lógica quase palpável. Agora, com 3 filhos, não é possível, meu marido finalmente vai se sentir unido a mim. Ele tem que se apegar a mim agora. Era sua última aposta para ganhar o coração dele. Só que a estratégia falha. Lia tinha o berço cheio, mas a cama continuava fria e o coração vazio. O amor de Jacó ainda pertencia a Raquel. E é aqui, no fundo do poço, quando ela já não tinha mais forças para lutar, que a sua verdadeira história começa. Essa pergunta nos leva exatamente ao ponto de virada da história. Quando todas as nossas tentativas de encontrar valor nos olhos de outra pessoa falham, para onde uma alma se volta? A resposta vem com o nascimento do 4º filho. E esse momento, gente, é o da grande libertação espiritual de Lia. O 4º filho se chama Judá ou Yehudá em hebraico. E aqui, tudo muda. Pela primeira vez, o nome não tem absolutamente nada a ver com Jacó. Ele vem da palavra Yadar, que significa simplesmente louvar,
agradecer, estender as mãos em adoração. E olhem só a declaração dela. Não tem mais, talvez meu marido me ame, ou Deus ouviu que não sou amada. É simplesmente, desta vez eu louvarei ao Senhor. O foco mudou. A fonte da alegria dela mudou. Então, o ponto crucial é este. Lia parou de mendigar amor de quem não tinha para dar e decidiu se banquetear no amor de quem a criou. A autoestima dela não está mais ligada à aprovação do marido, mas sim encontrada no relacionamento dela com Deus. A vida de Lia parecia uma derrota, né? Mas a história não termina aí, de jeito nenhum. Vamos ver como a eternidade honrou a mulher que o mundo ignorou. E quando a gente olha para o legado, a ironia divina é impressionante. Da amada Raquel veio José, um grande líder, mas foi de Lia, a não amada, que veio Judá, a tribo dos reis, a linhagem de Davi, e o mais incrível de tudo, o Messias é chamado de o leão da tribo de Judá. A salvação do mundo veio através da linhagem da mulher que ninguém escolheu. E tem uma honra final, quase silenciosa, mas que é profundamente significativa. Raquel, a amada, foi enterrada à beira da estrada, mas Lia, a rejeitada, foi sepultada na caverna de Macpela, o túmulo sagrado da família, ao lado de Abraão e Sara. O próprio Jacó pediu para ser enterrado ao lado dela. A mulher que não foi sua primeira escolha na vida se tornou sua parceira eterna na morte. A história de Lia nos mostra uma coisa incrível sobre a perspectiva divina. Ela nos lembra que Deus frequentemente escolhe aquilo que o mundo considera quebrado, ignorado ou sem valor para construir as coisas mais importantes e duradouras. E no fim, a história de Lia vira um espelho para a gente e nos confronta com uma pergunta essencial. Onde é que estamos buscando o nosso valor? Será que estamos tentando encontrá-lo nos olhos inconstantes das pessoas ou estamos aprendendo, como Lia, a encontrá-lo num único olhar que nunca muda e que nos vê com amor eterno?